señores. José Eduardo Agualusa con nosotros. Bienvenido, José Eduardo. Gracias. José Eduardo Agualusa es un autor de Angola, señores. Sabemos muy poco nosotros en la Argentina de Angola y ni hablar de la literatura de Angola. En general, los escritores que son más conocidos son los de las ex colonias británicas, ¿no es cierto? Sim, Coetzee, se me ocurre. depende. Em França, são escritores das ex-colónias francesas. ¿Quiénes son, Em- por ejemplo? Bom, tem vários. Estou-me a lembrar de alguns amigos, do Alain Mambaku, por exemplo, que é um Ah. grande escritor No, acá no es congolês. muy difundido. Não chega assim. Acredito que aqui chegue mais os anglófonos, os de Sí, língua sí, inglesa. sí, não? sin duda. Mas acho que depende dos territórios, porque em Portugal seguramente chegam mais os de língua portuguesa. Y não? por supuesto. Ah, Seguro que es así. sim. Yo creo que nosotros de Angola, lo único que conocemos es a Agualusa, ¿no? É Ni uma creo que respons- haya sido editado É otro. uma responsabilidade. Qué responsabilidad de representar al país. Sim. Me disseram que há um outro escritor editado, que é um escritor muito conhecido em Angola, que é o Pepe Tela. Pepe Tela. Sim. Bueno, acá creo que no ha llegado, no lo conozco. Hace unos cuantos años que se publican tus libros acá. Yo tengo 4 acá arriba, que creo que son todos los que se han publicado en la Argentina. Teoría General del Olvido, La Reina Ginga, que es el último, La Sociedad de los Soñadores Involuntarios y El Vendedor de Pasados. En todos estos libros está muy imbricada la historia de tu país, de Sim. Angola. Sim, é verdade. Acho que desde o romance histórico, porque a Rainha Ginga é um romance histórico, Claro, passado no século es un personaje XVII. real que Sim, é um existió. personagem absolutamente extraordinário da história da África e da história do mundo. Sí, 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 leyendo Sim. el libro. uno E lo o ve. livro acompanha bem de perto, porque o livro segue documentos da época Claro. sobre a Rainha Ginga. Sim. Claro. Pero hay otros casos, Então, por o mais, ejemplo. vamos dizer, aquilo que você não acreditar é porque aconteceu de verdade. ¿Qué cosa? Aquilo que você lê no livro e não acredita porque parece impossível, Sí, é porque realmente aconteceu. claro, claro. Hay cosas que no se pueden creer. En Teoría General del Olvido, por ejemplo, aparece una señora que tengo entendido que también existió. Não, esse livro é ficção pura. Ah, pero lo pones de una manera que parece que... Sim, me agrada jogar com isso. Claro, Pero não, cuando a empieza única, la guerra civil, ¿no es cierto? sim, a única em Angola- personagem verdadeira do livro é o edifício, é o prédio onde El ela vive. edificio existe. Sim, eu vivi nesse prédio. Vos viviste en ese Sim, edificio. sim, vivi. Esta señora, cuando empieza la guerra civil, ella es portuguesa, ¿cierto? Sim, é Es portuguesa. portuguesa. Sim, sim. Va a vivir a Angola con la hermana y el marido de la hermana. Es joven. Cuando empieza la guerra, bueno, ellos se van y la abandonan, queda ahí, y ella se encierra en el departamento. Y vive 30 años encerrada, una cosa por el estilo. Sim, quase 30 anos. Casi 30 años adentro. Y yo pensé que la historia era verídica. É bom que as pessoas acreditem, até porque é uma história tão extraordinária. Mas sabe Pero- que depois de ter publicado o livro, Sí. comecei a receber relatos de histórias parecidas com essas. Ajá. Sim. Vos viviste en ese edificio. Vivi. Vivi nesse edifício. Y te daban ganas de quedarte encerrado, por Sí. eso pensaste de esta Sim, mujer. porque eu trabalhava como jornalista Sim. e era uma época de grande tensão política. E eu comecei a sofrer ameaças de morte, ameaças de prisão. E tinha um certo receio de sair à rua. E comecei a pensar o que seria se eu não saísse mais do apartamento. Se encierra. E então essa mulher, ela apareceu em mim e comecei a escrever o livro. Mas foi, na verdade, eu fui essa mulher durante algum tempo. Como aparecen cartas y escritos de esta señora, de esta mujer, ¿no? Uno pensa, yo tenía toda la idea de que había existido, podría haber sido también. Sim, poderia ser. Nosotros poderia sabemos ser. muy poco de Sí. la Argentina, la mayoría de la gente que nos está viendo sabe Sí. muy poco de la historia Sí. de Angola. Yo Entonces yo someramente, porque está tan relacionada con tus libros que es imposible no hablar. Sim. Fue colonia portuguesa. Foi colônia portuguesa até 75. Em 75 alcançou a independência. En el año 75 se Sí. independiza. E veio um regime marxista de partido único. Ujú. E quando se dá a queda do muro de Berlim e os regimes todos do Bloco de Leste desaparecem, o presidente angolano consegue manobrar de forma a manter-se no poder
mudando o regime, mas ele se mantém, ou seja, deixa de ser um regime marxista, passa a ser um regime capitalista, Claro. mas as pessoas e ele continuam, e o partido continua no poder. E continuou no poder até há 2 anos. Então, há 2 anos o presidente afastou-se e agora temos um outro presidente e a situação melhorou muito em termos de democracia e de liberdade de expressão. Vos vivís en Angola, pero también en Portugal en Sí. este momento y en Brasil, creo también, ¿no es cierto? Neste momento divido o meu tempo entre Lisboa e uma pequena cidade no norte de Moçambique, a ilha de Moçambique, numa pequena ilha, Ajá. e lá escrevo. ¿Te fuiste de Angola por primera vez a los 15 años, más o 15, menos? 16, 17, assim, para depois estudar. Sim. Ahí eso coincidió con la independencia, logo más o assim, menos en sim, esa sim. época. Foi um período terrível, porque foi um período foi quando a guerra civil se iniciou Sí, e também foi um período de grande intolerância política. sí. Pero tremendo, por lo que leo en tus libros, tremenda. Ainda não está publicado o livro, tem um livro mais terrível sobre essa situação. Que no se publicó en castellano. Y El vendedor de pasados, que me gustó mucho, realmente mucho. Además son libros poéticos. Yo sé que a vos no te gusta, pero hay gente que te compara un poco con el realismo mágico y con García Não Márquez. tenho, eu gosto muito de Garcia Marques. Talvez as situações sejam um pouco diferentes, mas Garcia Marques esteve em Angola Estuvo en Angola, em eso leí. 77, sim. Sí. E ele diz que encontrou situações tão semelhantes às da sua própria infância que voltou a sonhar os sonhos da infância. Claro, mira vos. Y a vos te pasa lo mismo, te Sim, reconoces un poco en el realismo mágico. vamos dizer, quando eu comecei a ler Garcia Marques, há muitos anos, Muy, não era um território estranho para mim, claro, era algo comum, Claro. era algo que eu já conhecia. el realismo mágico. Há um ambiente, eu acho que há uma certa Colômbia africana também, não é? Aham. Portanto, há muito de africano nos livros do Garcia Marques. Increíble. E esse, vamos dizer que o maravilhoso em Angola está presente no cotidiano. Talvez porque uma cidade como a nossa capital, Luanda, é uma cidade muito grande e é uma cidade muito antiga, mas tem uma grande presença de camponeses. E os camponeses levam para a cidade o seu mundo mágico, a sua cosmogonia, a sua mitologia própria. Y bueno, en los libros aparece muchísimo. Sí. En este que hablábamos recién, El vendedor de pasados, hay un personaje que es justamente eso. Después de la revolución empiezan los nuevos jerarcas, ¿no? Sí. Y quieren un pasado glorioso, con héroes, etcétera. Y este señor les vende pasados. Sí. Les vende pasados. Sí. Esse personagem, eu sonhei com ele. Ele me apareceu num sonho e disse, olha, vendo passados aos novos ricos. Bueno, Porque os novos ricos já têm um bom futuro, o que lhes falta é um bom passado. les falta un buen pasado. E aí escrevi primeiro um conto e depois do conto percebi que podia escrever um romance, escrevi um romance. Hay una persona a la que este hombre le vende un pasado y el otro se la cree tanto que sale en busca de ese pasado. Sale a buscar los personajes, ¿no? Sus supuestos ancestros. Sim, Se mezcla un poco la realidad con la fantasía. sim. Bem, o livro todo é muito irónico, Ué, é uma crítica. totalmente. Bueno, la sociedad. crítica política está en Sí, todos los sí, libros. sí, sim, claro. En sim, todos sim. los libros. No es la primera vez que venís a la Argentina. Ya habías estado acá, ¿no es Sim, cierto? vi há 2 anos. Hace 2 ao años. Filba. Habías venido al Filba, que ahora Sí. se hizo hace poquito, sí. Sim. Habías venido. Era la primera vez que venías. Sim, foi a primeira vez que vi. Me alegro. Gostei muito. ¿Te gustó? Gostei y muito, bueno, gostei. volviste. De hecho, acá estamos Sim, de nuevo. por isso voltei. Y me alegro que hayas podido venir al programa. Muchísimas gracias. muchas Así que bueno, lo gracias. recomendamos, por supuesto. Todos estos libros que nombramos están acá en la Argentina y se puede leer. Tenés muchísimos libros más. Tenho 15 novelas. 15 novelas. sim. Bueno, se irán editando en castellano, tal vez. Espero que sim. Ojalá. Espero que sim. Gracias por haber venido. Gracias, gracias. Bueno, señores, ya nos estamos yendo, nos despedimos. Nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao.